como precificar de forma correta para não perder dinheiro agora no inverno. Não sei se você percebeu, mas eu tô de moletom. Sim, chegou o inverno no Brasil e agora chegou a hora das cafeterias fazerem dinheiro, mas é muito perigoso porque nessa época também é época de muita cafeteria perdeu o controle e o principal problema que eu vejo nas cafeterias é justamente a falta de atenção na precificação na hora de maior demanda, que é a hora do inverno, que a gente começa a ter mais movimento na sua cafeteria, na minha cafeteria, em todas as cafeterias pelo Brasil. A melhor época chegou, é a época que todo mundo se agasalha, é a época que a tua cafeteria fica cheia e nessa época você não pode perder dinheiro. Meu nome é Sebastian, se você não me conhece, eu ajudo dono de cafeteria a terem lucro e liberdade. Então se você trabalha com café, cafeteria, tem algum comércio que tenha café, me segue aqui no Instagram ou no YouTube, comenta, compartilha, é importante porque aqui a gente divide todos os dias ferramentas e estratégias que trazem mais lucro para o teu negócio, deixam ele mais independente para que você possa ter liberdade de dormir, colocar a cabeça no travesseiro sabendo que você tem um negócio que te dá lucro todos os meses. E nesse vídeo de mais ou menos uma meia hora, a gente vai conversar sobre precificação, principalmente nesta época do ano, que é quando começa a esfriar. E por que eu digo nessa época do ano? Eu não sei se você percebe ou não, mas todos os produtos eles tendem a ter um ciclo de aumento e de baixa nos preços. Eu vou te dar um exemplo básico. Leite. O leite, geralmente no inverno, ele tende a aumentar de preço. E eu não sei se você percebe ou não, mas dá uma olhadinha nos seus relatórios de compras de leite ao longo dos meses. E você percebe que a partir da segunda quinzena de abril até a segunda quinzena de outubro, geralmente o leite ele é um pouco mais caro, tendo um pico ali por junho e julho. Por que isso acontece? Coisa simples, só por questão de curiosidade. Nos meses de frio a grama cresce, ela cresce menos, mais ralinha, ela cresce mais miadinha. E aí o boi, a vaca, enfim, né, o bicho que dá o leite, ele não consegue tirar nutrientes suficientes da grama que cresce e a grama não cresce tão rápido como no verão. Então, o produtor precisa suplementar a alimentação do animal com ração. E essa ração, óbvio, que ela é repassada ao valor do leite. Então, por isso que no inverno geralmente o leite fica mais caro. Não só o leite, você percebe, por exemplo, que o tomate ele tem uma variação enorme. O tomate eu costumo dizer que ele varia mais que o dólar. Tem dias que você paga R$ 9 no quilo do tomate e tem dias que você paga R$ 3,50 no quilo do tomate. O ovo varia muito também. O café ele tem uma variação, mas ele é uma variação mais constante. Você sempre percebe que ele vem aumentando ao longo do tempo, mas ele vem aumentando numa velocidade que às vezes assusta, mas ao mesmo tempo não é nada que varia tanto, né? O café, geralmente ele só aumenta, mas a gente tem muitos produtos que aumentam e diminuem. E como você, empresário, faz para conseguir precificar o seu cardápio, garantindo que, mesmo tendo essa sazonalidade, tendo esses picos de custo alto e baixo nos seus insumos, que você vai ter margem para conseguir pagar todos os custos da sua cafeteria. Porque o que é importante dizer? Todas as vendas da sua cafeteria precisam garantir que vão pagar todos os teus custos fixos, os teus custos variáveis e vai te dar o lucro que você deseja. Isso é o básico da precificação e você precisa garantir que toda a tua venda te forneça isso, porque senão qual que é o problema? Você começa a vender, 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 e mesmo quando você vende mais, você não consegue ter resultado. Quantas vezes aconteceu de num mês muito bom de vendas, até fora do normal, fora do comum, você olhar e falar, cara, como é que pode esse mês que eu vendi bem sobrar menos dinheiro que num mês que eu vendi menos? Como é que pode eu faturar mais e sobrar menos dinheiro? Como é que pode no mês que eu faturei menos eu sobrar mais dinheiro? Tudo isso ah, envolve vários fatores e o principal desses fatores com certeza é uma precificação correta, que leve em conta essa variação de custo de todas as coisas que você tem na sua cafeteria. Então, antes de tudo, o que é importante saber na hora de precificar? Você precisa ter muito claro quais são os teus custos, quais são os custos que envolvem a sua cafeteria. E você precisa ter isso listado. Por que é importante isso? Porque a gente não avalia a saúde financeira de uma cafeteria pelo número de vendas pura e simples.
A gente avalia a saúde financeira de uma cafeteria relacionando o que você vende pelos teus custos. Ou seja, você vende 30 mil reais no mês, 15 mil reais, 20 mil reais. Ok, mas quanto que você custa? Quanto que custa para você vender esse valor? E aí, para você saber quanto que custa vender esse valor, você precisa primeiro ter uma lista de saber qual é cada custo da sua cafeteria e a soma disso relacionar a sua venda mensal. Então, sempre a análise de uma cafeteria, ela vem de relação, nunca de número puro e simples. E a relação principal sempre é com base no faturamento. Então, o quanto você vende por mês, ele vai ser a base de todas as relações de custo que acontecem na sua cafeteria. Assim como a venda também acontece nessa relação. Se eu te falo que a soma de todas as vendas num exercício, o que é o exercício? O exercício é um mês, né? Um exercício de 30 dias. Por que 30 dias? Porque em um mês você paga aluguel, em um mês você paga o teu imposto, em um mês você paga folha de pagamento, você paga aluguel de máquina de café, você paga aluguel de maquininha do cartão. Um mês é o exercício. Então nesse um mês você tem a soma de vendas nesse mês e aí você tem o faturamento. E você tem a soma de custos e aí você tem o custo relacionado ao faturamento, ok? Beleza, isso é a tua cafeteria como um todo. E agora, para a gente conseguir ser inteligente e conseguir garantir que essa relação ela é saudável, a gente precisa isolar cada venda. Ou seja, a gente isola cada venda da sua cafeteria e garante que se todas as vendas que eu faço no meu negócio, eles têm uma margem saudável, o acumulado da venda da minha cafeteria também vai ter margem saudável. Então, para a gente conseguir ter um resultado operacional satisfatório no fim do mês, eu tenho que garantir que cada venda unitária da minha cafeteria tenha margem satisfatória. E para eu garantir que cada venda da minha cafeteria tenha margem satisfatória, eu preciso entender da precificação de cada item da minha cafeteria. E a primeira coisa que a gente vai entender, que a gente vai conversar sobre precificação, para que você consiga entender como precificar de forma correta, inclusive relacionando e tendo em consideração também a variação de preço anual, a gente precisa fazer uma coisa que a gente chama de ficha técnica de custo individual. Sebastião, isso dá trabalho. Nossa senhora, eu já ouvi falar de ficha técnica. Nem me fala de ficha técnica, pelo amor de Deus. Cara, dá mais trabalho você pegar 7 dias ou menos de 7 dias, 1 hora por dia, durante uma semana e fazer as fichas técnicas da sua cafeteria para garantir a venda correta do teu negócio, ou trabalhar, 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 trabalhar e não ver dinheiro. Ou trabalhar, 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 trabalhar e não conseguir ter uma perspectiva de quando você vai conseguir contratar pessoas na sua cafeteria para você conseguir aliviar um pouco a você da operação, para que você consiga começar a pensar no estratégico da sua cafeteria para fazer ela crescer, para daí sim ela te dar lucro todos os meses. Qual é o trabalho que te dá, ou qual é o trabalho que esse negócio já te deu de passar meses, às vezes anos na operação, sem você ter a menor ideia se esse negócio está indo bem ou não. Isso que dá trabalho. Agora, você aprender um dado, uma ferramenta que é seu, que é da sua cafeteria, que você vai fazer uma vez e vai te garantir o início do controle do teu negócio, isso não é trabalho. Isso é o básico do básico do básico de um gestor de negócio. É o básico do básico do básico de um gestor de negócio. O trabalho ele só vai começar quando você inicia o processo de estratégia em cima dos dados que você cria. Então é como se a gente estivesse criando aqui agora uma cama de informação, para que depois você consiga deitar nessa cama de forma confortável e começar a pensar no que você vai fazer no futuro. Só que a gente precisa construir esse negócio. E está vendo que a gente está conversando sobre precificação. E para eu conseguir entender sobre precificação, a sua precificação, eu preciso entender os seus custos. E o primeiro dado que a gente está conversando para conseguir entender o teu custo é o dado efetivo do teu produto. Se você não sabe o custo do teu produto, como é que você vai precificar? Se você não sabe o custo da tua operação, como é que você vai precificar? Ou você vai se igualar, por exemplo, a tantos e tantos empresários amadores que para precificar levam em conta o mercado, o que eles acham que é certo, e a concorrência. E o erro começa quando você não percebe que o custo da tua concorrência é muito diferente do teu custo.
E pelo custo dessa concorrência ser muito diferente do seu custo, você não precisa da mesma margem que ele precisa para conseguir ter lucratividade. Às vezes você precisa ter mais margem, às vezes até menos margem. E às vezes você perde competitividade porque você não leva em consideração o teu custo. E qual que é o primeiro custo que você tem que levar em consideração? O custo do produto. Então você vai fazer uma coisa que a gente chama de ficha técnica de custo. Como é que ela, que ela funciona? O que ela faz? Ela te dá justamente todos os custos da tua cafeteria. Ela te dá todos os custos do teu negócio. Tá? É importante que você tenha essa ficha técnica muito clara na sua cafeteria para que você entenda, cara, cada coisa me custa, esse negócio me custa X, esse negócio me custa Y. E é importante que ele seja detalhado também. É importante que ele tenha detalhes que possam te dar muita informação. Por exemplo, um café expresso. Qual é o custo de um café expresso? Sei lá, eu uso 12 gramas de café, 10 gramas de café para fazer um café expresso. Você pega quanto que você paga em 1 quilo e quanto que você está pagando em 10 gramas. Faz uma regra de 3 e você sabe quanto que você paga em 10 gramas. O que mais que você usa no café expresso? Sebastião, é só café? Não. Todo mundo que vai na sua cafeteria, por exemplo, usa um guardanapo. Então você tem que colocar no custo do café expresso também um guardanapo. Você tem que colocar também no custo do seu café expresso sachê de açúcar. Ah, Sebastião, mas na minha cafeteria muita gente toma café sem açúcar. Como é que eu vou saber? Eu posso te garantir que para cada uma pessoa que toma café sem açúcar, para cada 3 pessoas que tomam café sem açúcar, tem uma pessoa que coloca 3 sachês de açúcar. Então pode, sem problema nenhum, colocar no custo do teu café expresso também um sachê de açúcar. Como é que eu sei quanto é que custa um sachê de açúcar? Você pega uma caixa de sachê, que deve vir, sei lá. Exemplo, tá? Se uma caixa de sachê de açúcar vem 100 unidades e custa R$100, cada sachê de açúcar custa R$1. Então lá no custo do teu expresso, você tem que colocar também o sachê de açúcar. Você tem que colocar o guardanapo, você tem que colocar o seu pó de café que você usa. Sebastião, eu não tenho que colocar também o custo de mão de obra, o custo de luz? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque isso que a gente está fazendo para iniciar a conversa de precificação é o custo do produto. Custo de luz, custo de mão de obra é o custo da tua empresa para ela funcionar. Ela também vai ser considerada na precificação, mas ela vai ser considerada um pouco mais para frente. Tá? Então, o que a gente está indo atrás agora? Primeiro de tudo, o que você precisa para conseguir precificar? Você precisa considerar o custo do produto. E aí entra tudo que eu quero falar para você, que eu iniciei o vídeo falando, que é justamente sobre qual que eu vou considerar, que custo que eu vou considerar nessa ficha técnica. Para você garantir que quando você for precificar com base nesse custo, você precificar com margem suficiente para poder passar o ano, os altos e baixos do ano, na hora de você considerar, por exemplo, em um cappuccino, você vai lá e coloca o preço do café, cappuccino, vamos colocar o cappuccino, no custo do cappuccino vai café, o leite, o guardanapo e o sachê de açúcar. Tá? Então isso é o que constitui, é o que monta o custo do teu cappuccino. E aí você precisa colocar lá, quanto que você paga num quilo do café? X. Quanto é que você paga em 10 gramas? X. Quanto que você paga no litro do café? E aí, quando você for captar esse dado, que é o dado de quanto você paga no litro do café, você não vai pegar da última nota fiscal que você comprou, do leite, tá? Quando você fizer o custo do litro do leite do seu café, você não vai pegar, por exemplo, a última nota fiscal que você pagou, o último leite que você comprou. Você vai pegar um relatório de todos os meses que você comprou leite no último ano, e você vai pegar o dia, ou o valor, ou a vez que você comprou o leite mais caro no ano. E você vai considerar esse valor, esse litro de leite para precificar. Por isso que, por exemplo, a maioria das empresas tendem a reprecificar o seu negócio na virada de ano. Por quê? Porque deu dia 25, lá tem muita cafeteria que dia 26, dia 27 fecha para recesso. Cara, dia 20, você fechou para recesso, a primeira coisa que você vai fazer, além de fazer relatório de tudo que você tem, além de fazer inventário, além de fazer balanço patrimonial que você faz,
você vai reprecificar o seu cardápio com base no ano que passou. Então você vai lá, vamos lá, agora, no final do ano 2022, né? Virada do ano para 2023 agora. Eu peguei todos os boletos do ano de 2022, vi qual foi o valor mais alto que eu paguei no leite, usei esse valor na minha ficha técnica que eu considero para precificar. E sim, vão ter épocas do ano, por exemplo, no caso do leite no verão, em que eu precifiquei considerando o litro do leite por, sei lá, R$ 7 no inverno, mas no verão ele baixa para 2,30. O que vai acontecer no verão? Eu vou ter uma margem maior. Só que o que vai acontecer no inverno? Eu vou ter uma margem não mais apertada, eu vou ter uma margem prevista. Então, mesmo no verão, você faturando menos, você tem uma margem maior. Então, você tende a ter um resultado operacional maior. Aí começa efetivamente a nossa mágica da gestão. Cara, a gestão é sobre você controlar essas coisas. Como é que pode, Sebastião, eu ter faturado menos e ter ganhado e ter sobrado mais dinheiro na minha conta? Por esses motivos, por exemplo. Porra, no verão você já tem um movimento mais baixo, porque é calor, ninguém quer tomar café, porque o pessoal tá de férias, escola não funciona, o pessoal tá de recesso. Então você potencializa, por exemplo, a venda de produtos com muita margem. Por quê? Porque você precificou com um custo de inverno. E se você não faz isso, se você precifica, por exemplo, com 2,30, chega no inverno, que é a hora de você fazer o teu pé de meia de movimento efetivo, que você tem uma rotatividade maior, você está pagando R$ 7 no litro do café, do leite. E você precificou considerando 2,30 do verão. Então você está com uma margem, às vezes até negativa. Por quê? Porque você não fez justamente uma coisa simples, que é pegar o maior valor do que você pagou no ano e considerar este valor para precificar o teu produto. Então vamos lá. Recapitulando aqui a primeira parte da precificação. Você precisa fazer uma ficha técnica. Essa ficha técnica, ela é ficha técnica de custo. Ela vai te dizer quanto custa cada produto da sua cafeteria. E ela precisa considerar sempre o valor mais alto que você pagou no ano para fazer o custo desse negócio. Beleza? Beleza. Feito o custo, você tem outros custos que estão atrelados ao teu produto e que estão praticamente... É como se fosse uma craca, uma sujeira. O que isso quer dizer? Cara, ele aumenta, a sujeira também aumenta. A gente chama de custo variável não relacionado ao produto. O que é custo variável? É todo o custo que varia junto com a venda. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, que é a ficha técnica do produto, ou seja, o produto, o insumo que eu uso para vender, ele é um custo variável. Por quê? Quanto mais eu vendo café, mais eu pago para o meu fornecedor de café. Ou seja, isso é um custo variável, ele varia de acordo com a venda. E é um custo variável direto do produto. Né? Ou seja, é o meu fornecedor. A gente chama de custo de mercadoria vendida. O quanto eu pago efetivamente de mercadoria. Isso é custo variável. Eu vendo mais café, eu pago mais café, ele varia de acordo com a venda. E tem os custos fixos também, que não variam de acordo com a venda. Que não variam de acordo com a venda. Eu vendo mais, o custo, ó, tá aqui, ó, cravado, é fixo. Quer ver um exemplo? Aluguel, né? Funcionário. Eu posso vender 30 mil reais, 32, 37. Aluguel é o mesmo. Aluguel de maquininha de cartão é o mesmo. Taxa de... taxa não, mensalidade de conta bancária é a mesma. Então, custo fixo. E isso você vai pagar todos os meses. E isso também você precisa que cada produto pague. E dentro do teu custo fixo lá tem um dado que a gente chama de prolabore, que é o teu salário como dono e que ele precisa ser fixo mensalmente. Por que ele precisa ser fixo? Porque você precisa se planejar com base nesse prolabore e você precisa precificar também com base nesse prolabore. Então, se você precificar com base já considerando esse prolabore, você garante que todas as vendas da sua cafeteria vão te gerar proporcionalmente também um prolabore, porque está lá no custo fixo. E aí, o que garante isso? É uma coisa que a gente chama de margem de contribuição do teu produto. O que é margem de contribuição? É a diferença entre o custo, né, que está lá na tua ficha técnica, o custo do produto, o custo variável não relacionado ao produto, que é taxa de cartão, por exemplo. Quanto mais você paga de taxa de cartão, quanto mais você vende, se é 3%, mais você paga de taxa de cartão. Imposto.
Se você paga, por exemplo, 10% de imposto, em cima de toda a venda que você faz tem 10%. Se você vende R$ 100, você paga 10. Se você vende 200, você paga 20. Você vendeu mais, pagou mais, custo variável. A diferença entre isso e o preço que você vende, essa diferença a gente chama de margem de contribuição. Como o próprio nome diz, é a margem que contribui, ou seja, que paga todos os custos fixos. E você precisa entender que isso também é proporcional. Quando você, por exemplo, entende que de tudo que você vendeu durante o mês, tá? Vou citar um exemplo para você. Você vendeu R$ 10.000. E aí você paga de aluguel, por exemplo, R$ 5.000. É um exemplo, tá? É um exemplo redondo para ser claro. Se você vendeu R$ 10.000 e você paga R$ 5.000 de aluguel, quer dizer que da venda que você faz, 50% é só para pagar aluguel. Ou seja, todas as vendas que você faz, 50% é só para pagar o aluguel do valor da venda. Então, isso precisa estar muito claro. Ou só para pagar, por exemplo, todos os custos fixos, que é a soma de aluguel com funcionário, com aluguel da máquina de café, com o aluguel da maquininha do cartão. Então, se você vende algo, por exemplo, por R$ 10, proporcionalmente R$ 5 é só para pagar custo fixo. E o restante está lá em custo variável, custo do produto e a margem e a parte de lucratividade. Então, a engenharia da venda, ela precisa levar em conta proporcionalmente todos os custos da sua cafeteria para que você consiga garantir que cada coisa que você vende, além de estar acima da variação anual das coisas que sempre tem, que pague todos os custos fixos e custos variáveis da tua empresa. Pode acontecer não, sempre vai acontecer que alguns produtos têm mais margem e outros produtos têm menos margem. E assim, não é que você vai deixar de vender os produtos com pouca margem. E não é que você vai precificar todos os produtos com uma margem espetacular. Por quê? Porque se você faz isso, você pode perder competitividade. Então, por exemplo, se você me fala, putz, Sebastião, se eu for precificar todos os produtos para que todos os produtos me deem margem, eu vou vender, por exemplo, o pacotinho de café ou o pão de queijo. Eu vou vender o pacotinho de café a R$ 70 e o pão de queijo eu vou ter que vender a R$ 12. Isso é muito caro para o meu cliente. Então, não tem problema se alguns produtos você tiver uma margem um pouco mais baixa, desde que você tenha um controle que existem outros produtos que têm margem muito maior que compensa a venda desses produtos com margem menor. Então, aí que começa, por exemplo, a análise da tua cafeteria com base na tua venda e nos custos. Se você olha, por exemplo, você tem lá na sua cafeteria, você tem a banoffee que você faz e que tem um custo de R$ 14, 14 fatias, ou seja, R$ 1 por fatia. E você tem lá a cheesecake que você compra porque você não sabe fazer. E aí ela tem um custo de, sei lá, R$ 100, 14 fatias. Ou, sei lá, tem um custo de, vamos colocar, R$ 28, 14 fatias. Tá? Vou botar o dobro. E você vende os dois pelo mesmo preço. Você vende a cheesecake e a banoffee pelo mesmo preço. Cara, você sabe que a cheesecake ela tem margem menor. E você tem que ter muito consciência disso. Ou seja, na hora que você for fazer uma promoção, um combo, alguma ação, você não vai fazer promoção e ação com cheesecake. Porque você sabe que a margem da cheesecake é um pouco mais apertada. Você vai fazer promoção e ação com a tua banoffee que você prepara na sua cafeteria. E uma dica básica aqui, quando a gente fala de margem de contribuição. Quanto maior o grau de transformação das coisas dentro da sua cafeteria, maior a margem de contribuição, ou seja, mais margem você tem. Pensa, por exemplo, no café. Você pega um grão, você moe o grão, você passa água e transforma numa bebida. Alto grau de transformação, alta margem de contribuição. Pensa no pão de queijo congelado que você compra. Você compra ele congelado, você assa, você vende. Baixo grau de transformação, baixa margem de contribuição. E você precisa entender sobre essas coisas. Você precisa ter muito claro, item por item do seu cardápio, quais são os itens que têm uma margem de contribuição alta,
quais são os itens que têm uma margem de contribuição baixa. Que se você não tem isso claro, como é que você vai canalizar a tua venda? Como é que você vai fazer? Como é que você vai saber qual produto vale a pena ou não? E qual que é a base de tudo isso? Fazer a abençoada da ficha técnica. Fazer a precificação correta com base numa ficha técnica coerente. E aí você vai ver e falar, caramba, esse negócio aqui, ou eu aumento o preço ou eu diminuo o custo. E quando a gente fala em aumentar a margem, não é só aumentar preço, você pode diminuir custo também. Muita gente se engana achando que, cara, esse meu Panini Parma, por exemplo, ele está muito caro para mim e para eu revender, eu vou ter que aumentar o preço. Então, de R$ 24 eu vou ter que vender por R$ 36, por exemplo, para conseguir compensar, porque a búfala aumentou, porque isso aumentou, porque aquilo aumentou. Eu faço com mussarela de búfala, eu faço com presunto de Parma, eu faço com rúcula fresca, eu faço com isso orgânico. Cara, às vezes você mexendo na ficha técnica, em vez de você aumentar preço, você diminui custo. Aí você consegue aumentar menos e mesmo assim diminuindo o custo, você consegue ter uma margem maior. E diminuir custo não quer dizer diminuir qualidade. Às vezes é, por exemplo, você substituir a mussarela de búfala por mussarela normal e comunicar isso. Às vezes a diferença no sabor é pouco e fica tão bom quanto. Às vezes é você colocar, para você compensar, por exemplo, a margem baixa de um Panino Parma, você colocar muito mais opções de coisas com margem mais alta. E aí, o Panino Parma ele tende a vender menos, mas o cliente não deixa de consumir um panino na sua cafeteria. Ele começa a escolher outras coisas, outros sabores, que tem margem mais alta. E às vezes até o preço ele é menor, mas a margem ela é maior. Então, a grande sacada da precificação não está em você vender muita coisa e vender coisas caras. Está em você vender coisas que tenham margem de contribuição alta, ou seja, a diferença entre o custo e o preço de custo e o preço de venda alto. Primeiro, para que você garanta que mesmo que você venda menos, você tenha resultado operacional, ou seja, dinheiro no teu bolso. E para que você garanta também que você precificou levando em conta as diferenças durante o ano, porque você usou na sua ficha técnica o custo do valor mais alto que você pagou durante o ano desses produtos. Assim, você garante que todas as vendas da sua cafeteria são vendas lucrativas. Assim, você garante que sempre que você for vender algo, que esse negócio é lucrativo. E que você saiba que existem coisas na tua cafeteria que não são tão lucrativas, mas que eles estejam vivos na tua cabeça. Que eles sejam muito claros para você. E que você, por exemplo, quando for tirar uma foto para postar no Instagram, e aí você olha, por exemplo, eu vou tirar uma foto aqui para hoje, e aí tem uma kombucha. Cara, eu não vou promover kombucha na minha cafeteria, porque kombucha não tem margem. Eu vou promover um café gelado, eu vou promover um cold brew, um V60, vou promover alguma coisa que eu sei que tem margem. Se eu for oferecer alguma coisa para o meu cliente, eu não vou oferecer coisas com pouca margem, eu vou oferecer coisas com mais margem. E aos poucos eu vou substituindo as coisas que têm pouca margem por coisas com mais margem. Um primeiro passo, se você perceber, por exemplo, que você está com pouca margem em muitas coisas, você não precisa de cara substituir todas as coisas. E quando eu falo para você que você precisa produzir as coisas na sua cafeteria, não é que você precisa amanhã parar de comprar do teu distribuidor de torta e começar a colocar todas as tortas tuas na sua cafeteria. Eu te aconselho se você compra, 4 tortas do teu fornecedor, uma de mousse de chocolate, uma de morango, uma negresco e uma cheesecake. E uma de banana. Cara, em vez de comprar 4, compra 3 e faz uma. Compra 3 e faz uma. Aí você tem 3 distribuidores, uma que você faz. E começa a entender se a galera curte ou não. Depois você vai lá e compra 2 distribuidores e faz 2. E coloca meio a meio, vê o que acontece, como é que o pessoal gosta. Continua com o distribuidor e faz uns testes da torta que você sabe fazer. Procura na internet. E começa devagarinho e substituindo o que é revendido por coisas que você faz. E aí você começa a ter o mesmo volume de venda que você tinha antes, porém com uma margem de contribuição maior. Porque o que antes uma torta você tinha um custo de R$ 80 para 14 fatias, 12 fatias, agora você tem um custo de R$ 14, R$ 15, R$ 16. Uma banoffee tem um custo, sei lá, R$ 22 para as mesmas 14 fatias. Ou seja, você pode, até se você quiser, você pode se dar o luxo de diminuir o preço. Você pode dar o luxo de falar, antes a fatia de torta era 12, agora é 11,50. Essa aqui é 11,50. Porque mesmo assim você tem uma margem muito boa para você trabalhar com esse preço mais baixo. Ou se você quiser, você pode
manter o mesmo preço, não tem problema nenhum. É a mesma coisa, não altera nada. Mas o que é o mais importante que você precisa tirar desse vídeo todo aqui? É a consciência que a precificação ela pode ser o motor que faz a tua cafeteria crescer, assim como pode ser a pedra que faz a tua cafeteria afundar. A única coisa que você precisa para conseguir transformar uma pedra nessa pedra num motor é justamente estudar sobre essa parte. E estudar não dá trabalho. Dá muito mais trabalho você trabalhar e não conseguir marcar umas férias, e não conseguir descansar, e não conseguir ter tempo para família, e não conseguir tirar um prolabore bacana, e não entender se a tua cafeteria está indo bem ou não. E às vezes a solução não é você ficar quebrando cabeça em como aumentar o movimento. Às vezes a solução é como é que eu consigo otimizar as vendas que eu já tenho no meu negócio. E a primeira coisa que você tem que fazer para otimizar as vendas é entender se a tua precificação está adequada, porque a gente está entrando agora num período de frio. Lembra? Foi assim que eu comecei o vídeo, com o moletom, porque a gente está entrando num período de frio. E o movimento na sua cafeteria vai aumentar. E agora é a hora para que você garanta que as coisas que você vende com margem. Porque senão você pode correr o risco de, justamente na hora que você deveria estar ganhando dinheiro, você vende, tem uma máquina muito pesada, o preço que você está não é o suficiente para pagar a tua máquina e você não tem resultado. Então, para você continuar tendo resultado e continuar entendendo sobre tudo isso, o teu próximo passo é: se inscreve no meu canal do YouTube, segue meu perfil no Instagram, olha os meus stories, faz pergunta, se conecta com pessoas que têm o mesmo problema que você e chegaram no lugar onde você quer chegar. Tem cafeterias, trabalham com café. E no meu Instagram, no meu YouTube, são só pessoas que têm esse tipo de comércio e a gente conversa muito. Tanto pelo YouTube, pelos comentários, quanto nos stories do meu Instagram, quanto nos eventos que a gente faz, a gente sempre está conversando sobre isso. E isso vai te minando, vai te trazendo muito mais informação. E tudo que você vê, você não consegue desver. Então é importante que você esteja num ambiente, numa atmosfera que te ajude a enxergar essas coisas. E esse ambiente é justamente esse canal do YouTube, é justamente meu perfil no Instagram, é justamente esse ambiente que vai te ajudar a entender mais de gestão da sua cafeteria. Tá? Você precisa andar com pessoas que te ajudam a entender sobre isso. Não adianta você se esconder atrás da ignorância. A falta de conhecimento não te exime das consequências de não fazer gestão da sua cafeteria. Não é porque você não sabe gerir que você vai deixar de ter prejuízo. Muito pelo contrário. Então eu te aconselho, se fosse você, me seguir no Instagram, me seguir aqui, assinar o canal do YouTube aqui comigo. E toda vez que eu soltar um vídeo novo, você pegar um tempo para assistir com calma e reassistir quantas vezes for necessário e absorver o máximo possível e fazer pergunta, porque só assim você vai conseguir finalmente ter mais liberdade, entender sua cafeteria, entender sobre o negócio e vai conseguir ter um plano para o futuro do que vai acontecer com você e com o seu negócio, beleza? Foi um prazer estar com você nessa meia hora de vídeo falando sobre precificação. Não se esquece, a sua missão agora é se inscrever no canal, seguir no Instagram, fazer pergunta e continuar essa informação e continuar estudando sobre isso. Até o próximo vídeo.